Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. No vídeo de hoje nós estaremos falando a respeito do princípio da seleção de Deus. E tomaremos como base o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14, que fala a respeito das bodas do Cordeiro, onde ali nós temos no último versículo que diz que porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Este texto da parábola da boda do Cordeiro, ele é reconhecidamente como um texto clássico dentro da Bíblia. E nós participaremos agora de uma reflexão a respeito do propósito desse texto nas nossas vidas, o seu objetivo, a sua finalidade. Tá ok? Desde Gênesis até Apocalipse, a essência da mensagem de Deus para com os homens, ela traz embutida em si mesma um princípio de seleção, separação e de escolha do ser humano com relação a ele mesmo, o Deus Criador. O fundamento tem como base separar aqueles que creem, ouvem e obedecem daqueles que não creem, não ouvem e nem obedecem os mandamentos e a palavra do Senhor. Algumas passagens bíblicas falam dessas escolhas de Deus. Por exemplo, depois da crescente escalada de pecado da humanidade, Noé ouviu a voz de Deus e obedeceu, construindo a arca. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 7, versículos 1 e 13, nós podemos observar que na arca construída por Noé, apenas 8 pessoas, apenas 8 pessoas embarcaram na arca, adentraram a arca. E depois que essas 8 pessoas adentraram a arca, as portas se fecharam. Toda a humanidade naquela época, todos, depois ali naquela época, sofreram o juízo de Deus. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 7, versículos 17 a 24, nós podemos ver a prevalência do dilúvio sobre a terra. E toda a humanidade sucumbiu. E como já foi dito aqui, apenas 8 pessoas sobreviveram. Então nós podemos ver aí um número muito reduzido, um número muito diminuto da quantidade de pessoas, né, que na primeira amostra dada por Deus, ali foram os que se salvaram, apenas 8. Em Juízes capítulo 6, versículo 11 a 24, o Senhor escolhe Gideão, né, por causa da opressão que os midianitas estavam colocando sobre Israel. Israel havia cometido pecado e o Senhor estabeleceu Gideão para pelejar contra os midianitas. Gideão se encontrava com 32 mil homens. Juízes capítulo 7, versículo 3. A primeira seleção dos excluídos que o Senhor fez foi que ficassem todos os que fossem tímidos, medrosos, covardes, estes voltassem. Então, todos estes, os tímidos, os medrosos, os covardes, algumas versões diz de ânimo dobre, esses que voltassem e que se retirassem, não é, da região montanhosa. Ao todo, irmãos, foram 22 mil pessoas que retornaram. Isso significa 22 mil pessoas que na verdade estavam ali naquele lugar com um propósito, contudo não tinha coragem, não tinha galhardia, não tinha garra para combate, para enfrentar aquilo que poderia advir durante o decorrer da luta. E para muitas pessoas a luta de Deus não interessa, a luta com relação, não é, aos propósitos de Deus não interessa. É propósito para outros, mas não para muitos. Então, ali imediatamente nós temos uma lição ali para aprender. Primeiro, que a montanha é um lugar alto.
e os covardes. A montanha é um local alto, um lugar de destaque, e tímidos, covardes, medrosos não têm direito, não merecem ficar em lugar de destaque. É o que a lição, o que o texto bíblico está nos deixando ali inicialmente como uma lição. Então, essas pessoas não têm que estar em local de destaque. Os covardes, tímidos e medrosos, não. Por quê? Porque eles podem contaminar outras pessoas. A covardia, o despreparo, o medo, a timidez, e isso contamina outras pessoas. Você vai ver em Deuteronômio capítulo 20, versículo 8. A segunda lição que nós tiramos imediatamente em Juízes capítulo 7, versículos 5 e 6. O Senhor excluiu todo aquele que se ajoelhar para beber água. E os excluídos foram um total de 9.700 pessoas, 9.700 homens, desta vez, foram excluídos. E o que é que nós concluímos aí dessa lição? Primeiro, a vigilância ela deve ser constante. A vigilância é, sobretudo, algo fundamental para te manter vivo, é um requisito fundamental, é essencial para que você se mantenha vivo, para que você se mantenha na presença do Senhor, tá? Para que você possa estar cumprindo os objetivos da palavra de Deus, é essencial que você seja vigilante. A segunda lição que nós aprendemos, ao contrário do que muitos pensam, é que nem todo preparativo para a guerra requer que você esteja de joelhos, mas que tenha ação contra o seu adversário. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Naquele momento, o preparativo para a seleção, o requisito para a seleção, não necessitava não requeria que o homem estivesse de joelhos, mas que ele estivesse apto, vigilante para a possível ação do seu oponente. E desta feita, irmãos, pela falta de vigilância, foram reprovados mais 9.700 homens, tá? Então, a terceira lição que nós tiramos daí é que, apesar que no combate, na peleja, é o Senhor que nos dá a vitória no seu exército, Deus não precisa de quantidade, e sim de qualidade. Tá? Muita gente pode estar pensando que o Senhor faz questão de multidão. Deus não quer multidão, irmãos. Deus quer pessoas, na verdade, habilitadas, com propósito, vigilante, atenta, obediente, temente, sabe? Para cumprir os propósitos dos ofícios que Ele estabelecer para a nossa vida. Portanto, irmãos, nós temos aí, né? Observe que a quarta lição que nós podemos tirar daí é que o número total de reprovados de 32 mil pessoas foram 21.700 pessoas reprovadas. 21.700 pessoas reprovadas. Essa quantidade toda de pessoas, irmão, significa, é símbolo da humanidade na Terra. Muitos serão reprovados. Muitos vão querer aparentemente se dispor para o combate, mas na verdade não estão habilitados. Na verdade, não obedecem aos requisitos, os princípios estabelecidos por Deus. E nós vimos aí 21.700 pessoas reprovadas, assim como aquelas 300 pessoas, aqueles 300 que o Senhor separou para o combate, também significa o número de pessoas na humanidade de que o Senhor separará, com quem Ele pode contar, que na verdade é Ele quem nos dará a vitória. Nós pelejaremos, mas Ele dará a vitória. Nós entraremos no combate, mas a vitória quem nos dá é o Senhor. Quem na verdade vence os nossos adversários não somos nós. Nós pelejamos cumprindo as determinações da palavra de Deus. Mas quem dá a vitória é o Senhor. É Ele que garante a minha vitória, a sua vitória, a nossa vitória, desde que nós estejamos obedecendo os princípios da palavra. A quinta lição, irmãos, que nós tiramos é que os 300 aprovados representam apenas 0,94% de um total de 32 mil pessoas. Irmãos, quando você fala a razão de proporção, e se você for olhar para o mundo inteiro,
não quer dizer que seja esse o efetivo, na verdade, total. Não é que nós vamos chegar na total população do mundo e aplicar 0,94%. Mas o texto bíblico está mostrando, ali não é parábola. Ali está com o nome das pessoas que foram dadas aí na situação. Disse o nome da pessoa, que é Gideão, disse o povo que estava pressionando Israel, né, que foram os midianitas, disse a quantidade de pessoas que tinham, disse quantos retornaram da primeira leva, que foram 22 mil, disse aqueles que foram reprovados na segunda leva, que foram 9.700, só ficaram 300 pessoas. Isso aí é apenas 0,94%, não deu 1%. 1% daqueles que o Senhor, na verdade, pôde contar. A mesma coisa, irmãos, a cura das leprosos, lá no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 12 a 19, nos deixa bem claro que o número dos que buscam só as bênçãos de Deus é muito maior do que aqueles que buscam, na verdade, adorar ao Senhor. A palavra de Deus está mostrando ali que foram 10 pessoas curadas, porém somente um voltou. Só um voltou, na verdade. E esse adorou ao Senhor. E esse que adorou levou não somente a cura, mas levou também a bênção maior, que é a salvação. Essa é a riqueza do Senhor, essa é a promessa de Deus para nós. Essa, na verdade, é a maior bênção que o ser humano pode receber, é a bênção da salvação. Isso está mostrando, irmãos, que, olha aí de novo, matematicamente a razão de proporção para cada 10, no caso ali, mostrou que um somente, na verdade, buscou a Deus em espírito e em verdade, buscando ao Senhor para adorá-lo, não buscou ao Senhor para receber a bênção. E muitos estão buscando ao Senhor para receber a sua bênção. Tudo bem, recebe a bênção e depois vão embora. Quantos fazem isso? Quantos pedem emprego? Quantos pedem saúde? Quantos pedem vitória? Quantos pedem solução dos seus problemas e tudo mais? Depois dão tchau. Leva a bênção, mas não levam a salvação, não é? Que é o melhor de tudo, não é? Para a vida do ser humano. Em Mateus capítulo 13, irmãos, versículos 24 a 30, está lá a parábola do trigo e do joio. Dentre outras parábolas, né? Dentre as outras parábolas que falam a respeito do reino dos céus, nós temos aí a do trigo e do joio, tá? Não é como muitos dizem, a parábola do joio e do trigo, não, é primeiro o trigo, depois o joio, tá bom? O homem que semeia a boa semente, irmãos, é a palavra, tá? A boa semente é a palavra de Deus, é a evangelização, a pregação do evangelho, tá? Mas veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Irmãos, veja só como isso é tremendo. Imediatamente nós temos algo aqui a aprender, tá? Primeiro, quando Deus está trabalhando, o maligno também trabalha. E nós queremos muitas das vezes viver a vida na palavra de Deus, olhando somente para o Senhor, e esquece que tem um adversário trabalhando o tempo todo, em todo momento. Tá ok? A segunda lição que nós aprendemos aqui é que o joio e o trigo eles são da mesma família, irmãos. São da família das gramíneas. Tá ok? Os dois se parecem, são exatamente iguais. Esse é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro pessoal. Esse é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto, Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Onde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso, Ó. aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Nós aprendemos aí, irmão, que o maligno trabalha com material extremamente parecido com aquilo que Deus trabalha. Irmãos, nós precisamos ter cautela, nós precisamos ter atenção, nós precisamos olhar de maneira vívida
para os acontecimentos, para tudo aquilo que está ocorrendo à nossa volta, porque Satanás trabalha com produtos exatamente parecidos. São muito parecidos. O trigo e o joio se parecem demais, irmãos. A diferença do trigo e o joio é que o trigo ele tem um grão de semente no seu interior, ele tem semente, mas o joio não tem nada, é palha. Nós já vimos isso aqui em vídeo anterior, em explanações anteriores a respeito dessa semelhança. Não é verdade? Nós temos escutado, irmãos, hoje, nos dias de hoje, nós temos escutado cânticos que dizem que são louvores. Contudo, eles não cantam a majestade augusta do Senhor. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz e adoramos a Deus pelo que Ele é. E muitos dos cânticos que estão por aí, porque gospel, na verdade, não tem muito elo nenhum de ligação real com Deus. E nós precisamos estar atentos quanto a isso, porque é a nossa salvação que está em jogo. O material que o adversário trabalha é muito igual, muito parecido. Mas não é o mesmo material não, parece, mas não é. Nós temos visto aí predominantemente cultos, irmãos, que colocam o homem como Senhor e Deus como servo, entende? Deus tem que te curar, Deus tem que te dar vitória, né? Deus vai resolver todos os seus problemas, Deus vai fazer tudo o que você precisa. São línguas gratuitas, que não há quem interprete. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 26 a 29. Então, nós estamos vendo de tudo. Nós temos visto o culto predominantemente antropocêntrico, onde o homem é o centro das coisas, é o centro de tudo. Verdadeiros shows, palcos com luzes cênicas que dizem ser o altar e que parecem mais bailes festivos, tá? Então, nós precisamos ter atenção. Nós precisamos ter atenção, muita atenção com isso. Veja que lá no livro de Isaías, o anjo, quando estava diante do Senhor, ele prontamente ele com 6 asas, 2 ele cobria o rosto, com 2 ele voava, e com 2 cobria os pés. E o anjo se achou impuro, não se achou em condições de olhar frontalmente para o Senhor. O anjo, irmãos, e nós pecadores, assim que somos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, queremos tratar o culto de louvor e adoração ao Senhor da maneira como nós queremos. Não tem que ser como nós queremos, mas tem que ser como Deus quer, como manda as Escrituras, como manda a palavra de Deus, para que nós não estejamos, irmão, faltando na vigilância. E nós já vimos no início deste vídeo que a vigilância é um elemento, a falta de vigilância é um elemento de reprovação. Nós temos que estar atento, longe e estar, irmão, de se cobrar nos dias de hoje da igreja, de se cobrar obediência, de cobrar santificação, de temor a Deus. Não se pode mais cobrar, não se pode cobrar das vestes decentes, tá? Porque se cobrar tudo isso, misericórdia. Mas não tem que se cobrar a igreja não, somos nós mesmos que temos que vigiar o que é que o texto bíblico está dizendo, como nós temos que nos portar, nos apresentar e ser, para que nós não fiquemos reprovados. Não é reprovado pelos homens não, é reprovado pelo Senhor, que aí não tem mais jeito. Pessoas que se dizem cristãs, mas rejeitam a ministração examinada e comprovada das Escrituras, irmãos. A gente está falando, examine a palavra, leia a palavra, examine a Escritura. Irmãos, existem cada desculpas que se dá para não ler, porque não teve tempo, porque não teve condições, porque não entendeu, porque e termina não lendo a palavra. E se não lê, não examina, como é que nós vamos saber como devemos proceder para ser aprovados pelo Senhor? É difícil, os tempos estão difíceis, irmãos. Nós precisamos estar vigilantes. O cerco contra a igreja do Senhor está se fechando. Ela está se fechando e nós precisamos estar atentos, vigilantes, preparados, prontos, destemidos, prontos para enfrentar os midianitas que estão a nos oprimir. A igreja do Senhor, irmão, o cerco
contra a Igreja do Senhor está se fechando. A agenda criada no dia 6 a 8 de setembro do ano de 2000 por 13.654 líderes mundiais que se encontraram ali em Nova York está em pleno andamento, ela está em pleno vigor. E você está vendo as coisas acontecerem no mundo, mas tem gente que desconhece o porquê está acontecendo tudo isso. Não faz a mínima ideia porque não estão mantendo a vigilância, não estão em plena atenção. São 18 itens que eles têm para cumprir e eles estão pressionando. E a igreja está sendo pressionada, a igreja está sendo acuada e nós não estamos dobrando a vigilância. Existem momentos e momentos de estar de joelhos. Nós vimos no texto, no início do texto, que aqueles que ficaram de joelho para beber água foram reprovados. Exatamente, 9.700 pessoas foram reprovadas porque ajoelharam para beber água. Então nem sempre tem que estar de joelho, tem que estar atento, vigilante e pronto para enfrentar aqueles que se opõem à Igreja do Senhor, à vida em Cristo Jesus. A Bíblia deixa claro que nada ficará como está, porque a seleção do Senhor continua em andamento. E a Ele ninguém engana. O louvor, a adoração, o nosso caminhar tem que ser em conformidade com as Escrituras Sagradas. O Senhor não se deixa levar por suntuosidade de templo. Não é questão de templo suntuoso, de beleza, não, de vidro, de mármore, de inox, não é nada disso. Nada disso, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude é tudo dele mesmo. Então o homem pensa que fazendo suntuosidades trará ou conseguirá minorar o seu mal perante o Senhor ou comprar o Senhor. Negativo, ninguém compra Deus porque Ele é o comprador, Ele é o pagador. Então não é isso. Deus quer, na verdade, de nós santidade, vigilância, obediência, exame das Escrituras, procedimento. É isso que nós temos que realizar. E observe que em Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14, como nós iniciamos esse trabalho, este vídeo, o convite para a participação à boda do Cordeiro existe. Existe uma sucessão de desculpas apresentadas ali para o Senhor para não participar das bodas. É assim que o mundo está, oferecendo desculpas. Queira Deus, em nome do Senhor Jesus, nós não estejamos oferecendo desculpas também, para, na verdade, participar do convite que o Senhor tem nos feito, Mas a certificação da seleção está lá no final. No último versículo, no convite à boda dos cordeiros, no versículo 14, que diz que muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Não fique acuado, esteja atento aos sinais que estão acontecendo. Olhe para os sinais que estão acontecendo à sua volta. Esteja vigilante. Momento de dobrar o joelho, a gente dobra o joelho e ora. Mas ao momento de combater, nós vamos combater e afrontar e confrontar e enfrentar o adversário em nome do Senhor Jesus, com oração, com jejum, santificação, com evangelização, com a vida se ensina ou não, adoração ao Senhor em espírito e em verdade, para que a graça do Senhor Jesus seja sobre todos nós, tá bom? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se nesse canal se não for inscrito, e se desejar porventura ajudar a edificar a vida de outro irmão, outra irmã, qualquer pessoa do seu conhecimento, compartilhe esse vídeo, irmãos. E assim nós estaremos também alertando e despertando a Igreja do Senhor para tudo aquilo que está sendo feito com o propósito, na verdade, de acuar cada vez mais a Igreja do Senhor Jesus na Terra. Então, assim nós estaremos encerrando este vídeo e abençoando a todos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos, e aqueles que concordam dizem amém. A graça do Senhor Jesus, a paz do Senhor, e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.